Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre a apresentação do novo gerente de futebol do Internacional, Meia Magrão. Aliás, ex-meia do Internacional, Magrão, e que falou sobre o convite do Internacional que foi feito ainda no ano passado, trouxe bastidores da escolha pelo retorno, como foram as conversas já antigas com o presidente Alessandro Barcelos, a pressão que o Inter fez para o seu retorno agora neste cargo de gerente de futebol, se ele ainda está atuando como empresário ou não, como isso influencia na sua vida aqui no Colorado, mas a gente também fala do Inter dentro de campo, porque tem jogo amanhã contra o Bahia e tem novidades importantes no departamento médico do Inter. Tem jogador voltando e sendo preparado para a grande decisão, e eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme aqui pro canal, e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, KTO.com, aproveita meu código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Eu tô apostando em vitória do Inter e mais de 1,5 em gols. É o que tá acontecendo, mais de 1,5 em gols em praticamente todos os últimos jogos do Inter, entre vitória, entre derrota. Vai lá, vitória do Inter e mais de 1,5 em gols em KTO.com, tá certo? Pessoal, quero começar aqui pela apresentação do Magrão, que aconteceu depois da atividade no CT Parque Gigante. Eu estava lá, depois só atravessei a rua e atravessei a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, fui pro Beira-Rio, onde tinha a coletiva do Magrão, novo gerente de futebol do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos falou antes do Magrão, destacou que é um contrato até o final da temporada, até o final da gestão do presidente Alessandro Barcelos, tendo reeleição ou não, o contrato é até fim do ano, se der tudo certo, se, por exemplo, o presidente for reeleito, ou até se outra chapa for reeleito, o candidato de outra chapa e quiser renovar, pelo que pareceu do tom da conversa, não é nenhum problema pro Magrão. O presidente deixou muito claro que já tinha essa ideia de um gerente de futebol antes mesmo da chegada do Magrão. E ele mesmo falou na sua entrevista coletiva sobre a conversa, a primeira conversa ter acontecido com o presidente Alessandro Barcelos em outubro do ano passado. Depois voltaram a conversar em janeiro. E aí ele explicou para o Barcelos que não tinha como sair lá da Major League Soccer. Ele estava morando nos Estados Unidos, trabalhando em alguns projetos, em alguns clubes, em um cargo um pouco parecido, mas eu vou chegar lá, tá? Ele veio para uma folga em Torres, ele disse que tem uma casa em Torres, e aí conversaram de novo, a situação evoluiu, e aí, no fim das contas, fecharam na última sexta-feira, inclusive os últimos detalhes, e ele se desligou lá da Major League Soccer na última sexta-feira. E até para explicar, eu fui quem abri a coletiva e eu questionei o Magrão sobre ele ser também empresário de futebol. E ele quis deixar isso muito claro, tá? Que ele estava muito feliz e realizado de estar voltando ao Inter e ao Rio Grande do Sul, e que é uma responsabilidade gigante. Mas ele deixou claro que ele foi empresário de futebol até 2019, e que em 2019 ele deixou de ser empresário. Por quê? Quando ele terminou de jogar, ele teve a oportunidade de seguir no futebol e quis continuar trabalhando dentro do meio. E aí ele começou a ser empresário de jogadores. Só que ele, participando da gestão de carreiras importantes aqui no Rio Grande do Sul, ele já tinha um lado aí de trabalhar em gestão de carreiras de atletas. E aí, em 2019, ele foi trabalhar com clubes da Major League Soccer, justamente na carreira e na gestão de carreiras de atletas que estavam lá na Major League Soccer. Ele trabalhava gerindo a carreira de atletas de alguns clubes, ajudando na gestão da carreira, não como empresário direto, e também participando da indicação de atletas para ir lá para a Liga Norte-Americana. Então, para fazer esse trabalho, ele teve que se desligar em 2019 de qualquer tipo de questão de empresariar jogadores, tá? Até sexta-feira ele estava no Inter Miami, lá na Liga Norte-Americana, como gerente, analista de mercado, e até gerenciava a carreira de alguns atletas que lá estavam e levava jogadores também para o Inter Miami, e segundo ele, isso capacitou muito ele nesse trabalho também de gestão de atletas. Sobre o que ele vai fazer aqui em Porto Alegre, ele foi bem claro e didático também. Ele quer ser, e ele vai ser, o interlocutor entre humano, vestiário e diretoria. Ele disse que essa função, às vezes, tem lacunas em alguns projetos, mas ele vinha trabalhando justamente nisso nos últimos anos, então tem experiência o suficiente. Ele disse que quer transitar em todas as áreas do clube, não só para ajudar, mas também aprender com quem já está aqui. Não quer ficar só nessa questão de interlocutor dentro do vestiário, mas tentar circular em diversas áreas também o Magrão. E ele explicou o que fazer a partir de agora. Falou de verdade, honestidade e olho no olho. E disse que na primeira conversa que ele teve com o grupo, sempre entendeu a liderança e fez questão de deixar claro que seria um líder e teria uma parte sanguínea. Mas que não existe essa de vir chutando a porta.
que com a verdade já é o suficiente. E ele falou que no vestiário, ali na hora do Pai Nosso, que os jogadores estiverem conversando, não vai ficar ali no canto, ele vai estar lá no meio, vai estar bem inserido, que ele é esse cara sanguíneo e de vestiário também, tá certo, pessoal? Para fechar do que disse o Magrão, ele falou sobre um ponto que eu acho muito importante, tá? A preocupação do ídolo voltar e se queimar com a torcida, não dar certo. E aí foi citado o exemplo do Tyson, do Luiz Adriano mais recentemente. Ele falou, essa preocupação do ídolo voltar e não dar certo, como o Tyson aconteceu, ele disse até que o Luiz Adriano não é o caso, que ele ainda está em processo, mas que o futebol cobra imediatismo e que ele entende isso e vai ter que trabalhar com essa pressão de ser imediato os resultados a partir do seu trabalho. Agora o Magrão é gerente de futebol do Inter, porém o Colorado não deve parar por aí, tá? Não se descarta no bastidor a contratação de um coordenador técnico, mesmo que com a chegada do Magrão para ser um cara do vestiário, ter um cara dos números da base como era o próprio Sandro Orlandelli não se descarta, não é a tendência, mas eu ouvi no bastidor que isso não pode ser descartado. E um executivo de futebol, que é o que o Inter busca também, além do seu preparador físico. Pessoal, dentro de campo, amanhã o Inter tem jogo importante, 4 horas da tarde contra o Bahia. Eu estava hoje no CT Parque Gigante, só a atividade do aquecimento foi aberta para a imprensa, mas foi o suficiente para entender o que o Mano deve fazer, tá? Foi o único treino, foi a representação. O Inter voltou ontem lá da Venezuela, chegou ainda ontem no final da tarde, início da noite em Porto Alegre, foi considerado um dia de folga e hoje, de fato, o primeiro e último trabalho já antes do jogo de amanhã, 4 horas da tarde no Beira-Rio, mais de 20 mil torcedores são esperados. É a volta também da Guarda Popular ao setor lá à direita das cabines de rádio. Pessoal, Moledo e Campanharo ficaram na academia. O Campanharo teve uma pancada no tornozelo, o Mano destacou isso depois do jogo contra o Metropolitanos, mas nada que preocupe. Agora, em relação ao Moledo, deve ser poupado, tá? O Moledo não deve começar e nem o Campanharo. O Alan Patrick, ele não começa a atividade no campo, depois vai pro campo, ele tá suspenso contra o América no jogo de meio de semana pela Copa do Brasil, jogo importante, o Inter tem um 2-0 contra, então ele deve pro jogo de amanhã contra o Bahia normalmente. René, liberado pelo departamento médico após sentir desconforto na coxa, ter ficado 4 jogos de fora, o René tá de volta, não tô apostando nele começando amanhã, acho que ele vai de Tauan Lara de novo, mas pro jogo contra o América o René vai estar mais do que 100% e deve começar a partida. Bustos, que teve entorse no tornozelo, Gabriel e Arangues, que estão na parte final de recuperação, trabalharam com a preparação física. Então, há um forte indicativo de que o Arangues não deve ser relacionado, pelo menos, para o jogo de amanhã contra o Bahia, quem sabe contra o América no meio de semana. E depois, ainda dentro do que a gente estava podendo acompanhar dentro do CT Parque Gigante, no gramado, antes da atividade ser fechada, o Mano já montou 2 equipes, e uma delas deverá ser a equipe titular. Era uma atividade de campo reduzido sem os goleiros, tá? Com Rômulo na lateral direita, Igor Gomes na vaga do Moledo e Nico Hernandes a dupla de zaga, e Tauan Lara na lateral esquerda. Johnny e DP na dupla de volantes, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson, Luiz Adriano no comando do ataque, bota o John nesse time, deve ser a equipe que vai começar o jogo contra o Bahia amanhã, 4 horas da tarde, só 2 trocas, o Moledo e o Campanharo sendo poupados, e aí o Johnny passando para primeiro volante na vaga do Campanharo e o Depena entrando no time titular de segundo volante, e na zaga o Igor Gomes, que é lateral direito / zagueiro, entrando na vaga do Moledo. O que tu acha desse time? Deixa aqui nos comentários, assim como tua análise. Achou uma boa contratação do Magrão? Deixa aqui também. Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.